Olá meninas, aqui é a Daiane do grupo Esposas que Oram. Nós estamos no dia 17 da nossa jornada, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Hoje vamos ler um lugar ao qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. Efésios 2:19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinhos e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos partes uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Membros de seu corpo. Somos membros de seu corpo. A igreja. Observa C.S. Lewis que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. As lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de malas direta. Em muitas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer a prática e o significado bíblico dessa palavra. A igreja, ela é um corpo, não um edifício. É um organismo e não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não ao contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor algum. Romanos 12, 4 e 5. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você, do sangue vivificante da igreja local. Sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Efésios 4,16.
Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos da fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade dos irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja ela é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Mateus 16:18. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas eu não gosto da tua noiva. Ou eu te aceito, mas eu rejeito o teu corpo. No entanto, é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus amou. A Bíblia diz: amem sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os outros cristãos que não pertenciam aos grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecados. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como um órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia enquanto diz: agora vocês já não são mais estranhos de Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Efésios 2:19. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órgãos espirituais, os crentes peregrinos ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja a outra, sem filiação, sem responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja. Mas Deus discordaria veemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos nesta comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João 13:35. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isolado. Precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados. Somos o corpo do Senhor. 1 Coríntios 2:24. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula em que você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo.
Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham sua honra. Somente pelo contato regular com os fiéis comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependermos um dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossas vidas uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem 1 João 3,16. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a participação na vida integral de uma igreja local desenvolve a maturidade, a musculatura espiritual. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho, em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Efésios 4,16. A expressão uns aos outros ou uns dos outros, são usados mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros. Além de muitas obrigações mútuas, isso é ser membro, do ponto de vista bíblico. E essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto, para frustrar sua perfeição, suas preferências. Mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos, pensarmos sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos de algo mais que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente. Aprendemos uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus lhes ensina, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. 1 Coríntios 12:7. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional ao seu serviço ao corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará da missão de Cristo no mundo.
Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, Ele usa o corpo espiritual de seu Filho. A Igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplos de amor de Deus, amando-nos uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós. E cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma: Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e nele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Efésios 2:10. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Em circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Deus sabe disso. Por esse motivo, Ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não faz parte da frase cristã. Somos chamados a recebermos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante neste exato momento, é sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Tiago 5,19. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes dedicados. Deus atribuiu aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual de seu rebanho. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Hebreus 13:17. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos, impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro Uma Igreja com Propósitos, explico como fazer parte de uma igreja saudável. É essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que Ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são identificados aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-o a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-o a fortalecer a fé. E o ministério ajuda-o a descobrir seus talentos. E o evangelismo ajuda-o a cumprir a missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal de seres humanos. Mas essa criança também
se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada, crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros, eles envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos, sem o compromisso do casamento. Porque é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os irmãos e irmãs espirituais. Não somente na teoria. Deus quer que você ame as pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. Atos 2:42. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna cristão. E ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação e a segunda traz a comunhão. Amém.